Programa Revista Rural, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pionere você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Olá, gente boa! E aí, preparados para mais um passeio pelo que o agro tem de melhor? Então se ajeite na cadeira, pois coisa bonita para ver é o que não vai faltar. Confira só! Passo a passo da criação de escargot. Cafés robustas amazônicos levam riqueza à floresta. Tomate orgânico em estufa é boa opção de cultivo. Farinha de banana, pupunha e até de tucumã, acredita? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez. Mas antes, já dá um joinha aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos nessa! Pioneiros na criação de escargot no Brasil, este casal mostra que, com o manejo certo, esta iguaria da culinária gourmet tem mercado garantido. A helicicultura ainda é uma atividade pouco popular no Brasil. Ainda assim, o alto valor agregado e a demanda do mercado gourmet atrai novos produtores, mas conhecer as características desse caracol e o modo de criação é fundamental. Essa propriedade onde nós estamos era dos meus pais, foi adquirida em 1954. Eu fui cursar engenharia agronômica e quando eu me formei em 1969, a gente começou a plantar eucalipto e pinos, né? Mas todo mundo tinha atividade executiva, enfim, o sítio era uma casa de fim de semana. Até o momento que a gente chegou à conclusão que ele tinha que ser uma atividade, que existia uma atividade produtiva não de longo prazo, como era a parte florestal. E aí a gente começou a procurar coisas que fossem compatíveis com o tamanho da propriedade e a disponibilidade de investimento. Para chegar aos escargots, no ano da minha formatura na Exalc, nós fizemos uma viagem para a Europa de 65 dias, foi quando eu comi na França pela primeira vez escargot e eu gostei. Mais adiante, então, quando a gente definiu que o sítio ia ter alguma outra atividade rentável, eu fui na Cassex procurar os dados de importação de escargot. Nem aparece, né? Então, já se não aparece e tem consumo aqui, a lógica era fazer a criação deles. E foi assim que começou. O que é mais desafiador é você estar no lugar certo, com a temperatura, com as condições climáticas adequadas, uma vez que esse animal não é de origem brasileira, não é nativo, ele veio de fora. Então essas condições é preciso ter. E conhecer alguma coisa de culinária, porque é muito fácil dizer nunca vi, não comi e não gostei, porque a aparência dele, se você vê o animal vivo, não é muito atraente para algumas pessoas para ser comido. É um animal extremamente limpo, a carne é de uma quantidade proteica bastante admirável
É muito, muito interessante. Inclusive, se você se debruça na história dos escargots, você vai ver que é um alimento que é consumido pelo ser humano desde as cavernas. Além de fornecer escargots para restaurantes, hotéis e famílias, o empreendimento oferece consultoria e garante a comercialização da produção de criatórios parceiros. Em termos de investimento, material técnico básico, por exemplo, um kit hoje está por volta de 180, 200 reais, que compõe a apostila técnica, culinária, um livro, DVD, enfim, né? A gente não vende matrizes para um novo criador sem ele ter bagagem técnica. E por isso que a gente fomentou todos esses materiais para que depois o indivíduo tivesse a base e usasse a nossa consultoria, que é gratuita. Uma outra forma que não fosse essa, o indivíduo ia falar assim, criação de escargot, já tentei, mas não dá certo. Então a gente dá suporte para todos os interessados ir até o final da linha e ter o seu resultado econômico vendendo a produção para nós, por exemplo. Ou pagando via nossa consultoria. Então a gente pode receber em animais, tanto quanto pagando por eles. Após a formação técnica, é indicado que o produtor comece com 3 a 5 dúzias de matrizes. Cada dúzia de matriz custa R$600. E ele vai ter uma produção final desses animais, que já estão adultos, em 6 a 7 meses. Os melhores criadores conseguem em 5, depende das condições adequadas, para depois ter o produto final para ser vendido. Os caracóis percorrem cerca de 5 metros em 1 hora e chegam a diferentes mercados, alguns até como pets. Pensar na estrutura é muito importante para poder dar um bem-estar para esses animais, né? É fundamental, mas eu queria lembrar que qualquer área deve ser pensada por uma razão. O que você pretende fazer? Só que vou contar o meu início. Eu coloquei os animais numa caixa de madeira, numa despensa, e eu tratava eles diariamente lá com alimentação e tal. Mas isso é quando você tem, sei lá, o meu começo acho que foram com 50 animais, por aí. O que você precisa fazer é lembrar que essa criação não cresce do dia para a noite. Então, se você tiver uma garagem e nessa garagem espaço para pôr umas prateleiras, as caixas podem ficar nas prateleiras. De preferência, caixas plásticas que são mais baratas, leves e uma higiene muito melhor para você fazer a lavagem delas. Com relação à iluminação e temperatura, qual cuidado as pessoas precisam ter? A mesma que se fosse seu domicílio, tá certo? Se a garagem não tem iluminação, ou só na hora que você entra e sai, tá tudo bem. Se for numa área que a iluminação não provoque calor, também não há problema. O ideal é só ficar ali por volta de uma temperatura de 20, 22 graus, e inclusive de 18 a 22 é tolerável. Ainda pensando no conforto deles, qual o espaço necessário de acordo com a quantidade por metro quadrado? Olha, nós fazemos o seguinte, nós colocamos uma alta densidade de matrizes na caixa com os ninhos para fazer desova, né? E na medida que eles vão crescendo, a gente vai aumentando o tamanho de caixa. Não sei te precisar exatamente o tamanho, mas se você tiver o piso da caixa plástica não totalmente tomado de animais, já está ideal. E por que caixa plástica? Exato, pela limpeza, e você vai fazer os orifícios para ter respiração, tá? Na medida que você vai crescendo, você vai aproveitando os materiais que você tem de sucata. Não é preciso ficar fazendo altos investimentos. Então, como o crescimento
ter uma determinada velocidade em função do número de matrizes que você começou, você vai adequando. Por exemplo, você viu uma instalação que tem coluna de ferro, madeira, ou seja, nós procuramos privilegiar a sucata por uma filosofia em relação ao meio ambiente. Não é jogando fora as coisas, dá para aproveitar. A tela é para proteger de pássaros, né? Principalmente se você fizer uma criação como eu tenho aqui nessa estufa, em que o ambiente todo, você entra de pé, circula, não tem dificuldade nenhuma, trabalha nos canteiros, mas os canteiros não têm tampa porque a gente usou uma tinta antifuga. E com isso, a proteção tinha que ser com tela. E foi isso que nós fizemos nesse tipo de estufa. Além dos pássaros, tem outros animais que preocupam? Essencialmente é pássaro, mas você tem um animalzinho chamado saruê, que ele consegue romper tela se você não tiver uma boa vigilância. Os nossos cachorros têm tomado conta disso aí, então são os nossos zeladores. Como é feito o planejamento da alimentação e o que é oferecido? Nós oferecemos, na época da chuva, urtiga e também o excedente da nossa horta de couve, né? É importante saber que é orgânico, não entramos com nenhum defensivo na nossa horta. Mas isso é parte da alimentação e muito apreciada principalmente pelos filhotes. Já a parte de crescimento e engorda é através de ração que a gente balanceia e dá a fórmula para o pessoal, contendo sempre calcário para a formação da concha. A alimentação acontece 2 vezes por semana, seguida da higienização dos coxos, prática que ajuda a reduzir o surgimento de pragas e doenças. Se eu falar para você que eu nunca tive uma praga, né, e eventualmente doença eu cheguei a ter quando iniciei a criação, eu vou dizer que se atravessa isso só com uma preocupação, ou uma manutenção de higiene. O alimento que sobra é retirado, né? Você higieniza o coxo e coloca alimento novo. A irrigação acontece de acordo com a temperatura? Ela existe diariamente, independentemente da temperatura. Todavia, né, em períodos que a temperatura é elevada, a gente faz uma irrigação adicional. Usualmente as irrigações são à noite, porque o animal tem hábito noturno e por isso você estimula a atividade dele à noite. Por serem hermafroditas incompletos, os caracóis não se fecundam sozinhos e precisam de um parceiro. E quais são os principais cuidados no ciclo produtivo? Eu acho que o principal cuidado é na parte dos ninhos, acompanhar o nascimento dos filhotes. Porque quando você não está num campo aberto como esse nosso dos parques, a umidade do ninho é fundamental para que os animais possam se desenvolver e vir à superfície. Porque o ninho é uma escavação que a matriz faz para depositar os ovos e de lá esses ovos, lógico, todos fecundados, né? Eles, ao abrirem, os filhotes vão procurar o caminho da luz. As posturas acontecem o ano todo e cada uma pode gerar, em média, 137 ovos. Tem alguma fase que demanda mais atenção de vocês? A fase dos filhotes demanda mais, né? Eu diria, de todos os criadores, para saber como é que está o desenvolvimento. Mas para isso você tem que selecionar as matrizes. Não é qualquer animal que, mesmo hermafrodita incompleto, vai ser objeto de posturas para uma criação voltada, no meu caso específico, para consumo no ateliê e também para venda de animais, de pet ou, no caso específico, para matriz. A engorda é definida se o animal vira a borda da concha para ser um animal adulto. Ele virou a borda, ele chegou no limite máximo de crescimento dele
e de seu peso. Do preparo tradicional com manteiga de ervas até pratos mais elaborados. Tem escargots para todos os gostos. Dona Celina, da engorda vem direto para cá, para a embalagem final? Não, aí está essa parte mais trabalhosa, mas é daí que vem a rentabilidade de se produzir escargots. Ele passa, quando sai do criatório, ele é escolhido, conforme seja o tamanho, a qualidade da concha, o peso individual dos animais, passa por um jejum de 5 dias que permite que a carne esteja completamente limpa, sem nenhum dejeto, seja das sujidades naturais do crescimento do animal, seja do próprio ambiente em que ele cresceu. Mas ele chega na mesa absolutamente limpo. É um processo trabalhoso, mas vale a pena. Ele passa, então, por jejum, pré-cozimento, com ervas aromáticas e tudo mais, a extração das conchas, passa por um processo de congelamento e aí ele vem para a embalagem. No nosso caso, embalamos em dúzias e vendemos em pacotes de 10 dúzias para os restaurantes e para as famílias também que desejem consumir fazendo a sua própria receita. Carlos, para quem quer ingressar na atividade ou que já está na atividade, qual o suporte da CAT? Não, a CAT ela tem casas da agricultura espalhadas por todo o estado de São Paulo e a gente está à disposição para atender o produtor rural que estiver iniciando na atividade, para dar todas as orientações técnicas, né, referente à estrutura que ele vai precisar. É importante estar adquirindo as matrizes já de um produtor, né, com experiência na atividade, matrizes já comprovadamente da espécie correta, né, que é a espécie Helix, que é desenvolvida na atividade. E tanto na questão de alimentação, de temperatura, de umidade que esses animais vão precisar, assim como a possibilidade também da gente orientar em relação à documentação, se for de interesse do produtor, ele captar uma linha de financiamento, né, para estar iniciando na atividade. Hoje a Secretaria da Agricultura tem as linhas de financiamento através do FEAP, o FEAP Mulher, o FEAP Desenvolvimento Rural Sustentável, com juros a partir de 2% ao ano, que são bastante adequadas para a atividade e para quem tem um CNPJ e é produtor rural. Iniciada em 1979, a criação de escargot hoje é a principal fonte de renda do casal e representa muito mais que lucro. Para vocês, o que representa essa atividade? Saúde? Também é uma atividade, quer dizer, como nós dois sempre trabalhamos, fomos executivos de empresas, ou seja, a vida inteira trabalhamos. Hoje em dia, praticamente, a gente está voltado quase que exclusivamente para o escargot. Na vida executiva nossa, por exemplo, eu vim de indústria de alimento. Então, tinha uma certa facilidade de encontrar os contatos, os caminhos, os atalhos. E quando você falou assim, o que representa para nós, eu, não brincando, falei de saúde, que é o seguinte: o indivíduo, quando fica aposentado, o número de amigos é menor, o número de aceitação dentro das famílias é menor. Então, ele precisa ter uma certa independência, né, financeira, para não criar virar um problema e conseguir com isso tocar a vida sendo respeitado como cidadão. Se vocês fossem começar hoje, qual dica vocês queriam receber? Acho que a dica seria a seguinte, né? Se eu me esforçar e me interessar pela atividade, vale a pena. Tá achando legal as reportagens? Tem algum assunto que queira ver aqui? Então comenta aqui embaixo que a gente corre atrás. E fazendo isso, você ajuda o YouTube a divulgar nosso canal para mais gente. Vamos lá, não custa nada. Estamos contando com você.
E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Rui Carlos Kastalski, André Henrique de Paula, Alexandre Joaquim Gomes, Ricardo França, Rubens Sanches, Sérgio Luiz de Oliveira, Joe Silva Elias, Rutineia do Carmo Muniz Bianchini, Zé Caruso, Juan Sodré Castro, Alexandre Gonçalves, Carlos Nunes, Mucival de Jesus, Paulo Mutaguchi, Josias Ferreira, Luiz Raimundo Soares, Robson Martins, Marcone José, Benedito Seixas e Damião Abel. E não deixem de mandar suas mensagens. É muito importante para a gente. Você conhece os cafés robustas amazônicos? Saiba que a cadeia que integra sua produção reúne mulheres, agricultores familiares e povos indígenas. E com boas práticas de produção, ele garante riqueza na região norte do país. O café está presente na vida dos brasileiros em vários momentos do dia a dia. Com diversos tipos e sabores, a bebida, que faz parte da história do país, vê a variedade robusta ganhando novas fronteiras e chegando até a região amazônica. Por lá, especialistas da Embrapa Rondônia têm trabalhado para desenvolver pesquisas e tecnologias voltadas para a produção de um grão de mais qualidade e melhor custo-benefício. Um dos grandes avanços alcançados pela Embrapa nos últimos anos é o lançamento individual de clones, graças ao estudo da compatibilidade desses cafés. No caso do canéfora, essa fecundação é cruzada e existem 3 grupos de compatibilidade, em que a planta não fecunda ela mesma e também não fecunda uma planta do mesmo grupo. Ela precisa de ter troca de material genético com plantas de grupos diferentes. O produtor vai poder selecionar qual clone é compatível e ele vai poder escolher o clone específico para as suas necessidades, e isso significa maior produtividade, melhor gestão de todo o processo produtivo no campo. A Embrapa lançou o BR-364, né? Nos apoiaram nesse trabalho e foram criando clones. Deu tão certo que, para nossa surpresa, em 5 anos, estamos chegando a 2 milhões de sacas no estado de Rondônia. Para você conquistar um mercado externo, ou até mesmo interno, você precisa ter a união de produtores para formarem lotes de cafés, e cafés com qualidade. Com isso, nós estamos conseguindo criar a primeira identificação geográfica para cafés robustos do mundo. E nós estamos trabalhando para poder formatar não só a questão da qualidade, mas também de área sustentável, que é muito importante por estarmos inseridos na região amazônica. O mundo está de olho em nós e nós também temos que mostrar ao mundo a questão da sustentabilidade das nossas áreas. A produção do robusta amazônico também tem um lugar importante no mercado como fator integrador para mulheres e famílias indígenas, abrindo assim novas possibilidades à população local. Mesmo que elas não apareçam diretamente como cafeicultora, como produtora, mas em todas as famílias a mulher está ligada no setor cafeeiro como um todo. Conquistas como a minha no Com Café são importantes para isso, para poder trazer a força da mulher no campo e valorizar mais o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido. Atualmente, Rondônia representa 97% da cafeicultura da região amazônica. E seu café sustentável vai para o mercado externo com preços até 2,5 vezes maior do que grãos comuns. Com isso, parcerias buscam traçar as melhores estratégias para que os produtores possam aproveitar as oportunidades e alavancar ainda mais o setor. O incentivo do Sebrae Rondônia à cafeicultura, principalmente ao café robusto amazônico, ele se dá quando nós, Sebrae, nós colocamos em prática a nossa missão, né, que é promover o empreendedorismo e aumentar a competitividade das empresas. Nós levamos inovação para os cafeicultores que vão ter ferramentas apropriadas, vão ter incentivos apropriados para melhorar cada vez mais a qualidade do café robusto amazônico. O Sebrae apoia o empreendedor rural a ampliar a visão dele.
com as consultorias, com as orientações do Sebrae, ele vai conseguir agregar valor ao produto dele e ele vai poder acessar mercado. A revista Rural está preparando a pesquisa Top List deste ano. Ela é bem interessante e aponta as marcas e produtos preferidos do homem do campo. E você pode participar dela, sabia? É só entrar no link que está na descrição ou acessar revistarural.com.br. É super fácil de preencher, não custa nada e ajuda a gente a conhecer melhor o setor. E aí, vamos participar? Estamos contando com você! Tomate orgânico em cultivo protegido. Essa foi a opção da família Ferreira, que fez desse fruto sua principal fonte de receita. A decisão não podia ter sido mais acertada. A família Ferreira sempre teve um pé na roça. E essa paixão pelo agro tem sido levada adiante pela nova geração. Com investimento e tecnificação, o cultivo de tomate em sistema protegido é a principal cultura hoje trabalhada no sítio. Meus pais sempre teve propriedade rural e eu gostava muito da roça, né? Aí surgiu a oportunidade de fazer colégio agrícola. De colégio agrícola fiz estágio em fazenda produtor de tomate, foi onde eu me apaixonei pela cultura. Aí no começo, cultivando tomate a campo aberto, né? E campo aberto sempre dá umas percas, conta com muita chuvarada, né? Às vezes, né? Pragas que acontecem, frio intenso. Com isso, vamos tentando partir para o cultivo protegido. Começamos com estufa de madeira, tipo Londrina, com estufa mais em conta que a gente mesmo fazia na roça. A ideia era fazer umas estufas poucas, né? Com o que dava. E fornecer aqui para o pessoal aqui da região mesmo, né? Vender um pouquinho, poucos tomates, né? Ficar um negócio mais enxuto. É o que dava. Aí quando chegou com o FEAP, né, falando que tinha esse recurso, e deu certo, né, de sair, aí a gente já deu essa estruturada boa, né. A propriedade é tida como modelo na região, já que tem utilizado diversas técnicas de uso sustentável na produção do fruto. Depois de cada safra de tomate, ele não cultiva tomate atrás de tomate. Ele dá um descanso para que algumas plantas espontâneas se desenvolvam, dá um descanso para o solo. E com isso forma uma massa de plantas, de vegetação. Posteriormente ele faz a roça, essas plantas, e forma uma palhada. E essa camada, essa palhada é muito importante, né? É o que o pessoal fala de plantio direto de hortaliça, SPDH. Então outra prática que é feita aqui é justamente fazer o uso de adubação, adubos orgânicos de fontes mais naturais, de liberação mais lenta. Por exemplo, pó de rocha, ele usa também composto orgânico e faz uma mistura de biofertilizantes ricos em micro-organismos benéficos capturados na mata que tem aqui próxima. Aí tem mais uma outra, que é o reaproveitamento da água, né? Praticamente assim, o não uso de agroquímicos, a própria adubação aqui, que antes era feita de forma com uso de adubos solúveis semanalmente, hoje se usa essas fontes mais naturais, de liberação mais lenta, e com a ação dos micro-organismos, mais essas outras práticas, ele vai sendo liberado de forma mais lenta e gradual. Por isso a gente vê um equilíbrio no desenvolvimento da planta. Com todo esse manejo, né, o marketing que ele também acaba trazendo por consequência, né, então o consumidor final acaba buscando também essa ligação com a agricultura familiar. Então a gente acaba fazendo isso, agricultura familiar mais sustentabilidade. Com o extensionismo rural lado a lado no dia a dia da produção, o trabalho no sítio tem evoluído tanto na parte técnica quanto na parte financeira. A gente vê isso com grande importância aqui para nós nessa região. A gente vê que a família, né, como família, eles crescem, eles conseguem se sustentar, eles conseguem melhorar também uma série de outras coisas em relação até à própria questão ambiental, né, dentro do município. É importante para a gente também ver isso, é gratificante, né? Tudo isso deu esse resultado que vocês veem. Um tomate de extrema qualidade, muito saboroso, isso e todo mundo gosta. Né? E a Kátia nos ajudou muito com isso, muito mesmo. E nós agora, eles deram início e agora nós estamos dando continuidade. Esse tomate, o sabor, a qualidade é totalmente diferente do que a gente encontra em todos os mercados e feiras. Este aqui
é mais doce, tem maior durabilidade e a qualidade é outra, né? Enquanto a gente colhe, a gente dá uma paradinha e come. Todos, não sou só eu não, todos fazem isso. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco, aqui no nosso canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Estamos sempre postando novidades. No programa de hoje vamos conversar com o médico veterinário João Gabriel Carvalho, ele que fica aqui na matriz da empresa, em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo, e vamos falar de consumo de suplementos, os fatores que influenciam e como otimizar a nutrição animal. João, seja muito bem-vindo. Olá, Suela, olá o pessoal que nos assiste, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, o prazer é nosso em sempre receber você aqui e falar de assuntos muito importantes, né? Quais são os principais fatores, João, que influenciam o consumo de suplementos minerais pelos bovinos? Bom, Suela, então há diversos fatores que vão influenciar. Então, quando a gente avalia o consumo de um suplemento, ou quando a gente formula um produto, nós pensamos em tudo. Ou seja, clima, chuva, qualidade das pastagens, água que esse animal vai ingerir, a fase produtiva, então cria, recria ou engorda, né, que esse animal vai estar presente nesse momento, e a composição do produto, obviamente. Então, dentro do produto nós temos alguns ingredientes também que influenciam para mais ou para menos o consumo do suplemento. Então é um conjunto de influências, certo? A gente não pode isolar apenas uma e falar, não, isso aqui vai consumir mais ou menos, mas o conjunto. Então por isso que quando a gente indica um produto, a gente sempre pergunta qual que é a fase de que esse animal está presente, se é cria, recria ou engorda, se é um animal que está em lactação, se você se encontra no período seco, período de transição, período das águas, se esse animal ele tem acesso a um bebedouro, se ele tem acesso a um riacho, se ele tem acesso a uma poça ou qualquer vala que você tiver no piquete. Então, essa avaliação é feita para a gente otimizar o consumo. Que quando nós fazemos uma formulação, nós imaginamos a situação. Então, se algo fugir dessa situação, o consumo pode variar para cima, fazendo o produtor gastar um dinheiro que ele não deveria, ou se tiver uma situação que está fora da indicação daquele produto, pode variar para baixo. Ou seja, o animal ele não consegue ingerir a quantidade de nutrientes necessários para continuar sendo produtivo. Então, o consumo ele é muito importante. Não adianta você ter a melhor fórmula, não adianta você ter os melhores ingredientes, se o animal não consegue ter acesso a isso. Se ele não consegue ingerir e ele não vai absorver e não vai ser produtivo. Então, são diversos fatores que vão influenciar, por isso que aquela anamnese inicial sempre é feita quando a gente vai visitar o produtor. Tá certo. E como os aspectos ambientais, como o clima, a disponibilidade de pastagens, interferem na ingestão dos suplementos? Tá, então um exemplo aqui é nós utilizarmos, por exemplo, um produto de seca no período das águas. Então, nas águas, você tem um pasto muito palatável. Ele tem a proteína alta, ele tem a energia alta, a fibra macia. Então, o paladar do animal, ele é muito sistemático. Então, quando você tem um pasto verde, o pasto para o animal é muito palatável. O animal vai ter mais vontade de consumir o pasto do que o suplemento mineral. Ao contrário que na seca, por exemplo, você tem uma queda na clorofila, você tem a queda ali na proteína, a fibra muito mais dura. Então, o pasto não é tão atrativo. Certo? Então, quando você tem um produto de seca, por exemplo, com a composição mais alta de ureia, a ureia é muito amarga. Então, você utilizar a ureia no período das águas, em grande quantidade, ou seja, acima de 5% na composição, você já trava o consumo do animal. E então, a gente tem esse ajuste de produtos de cada fase, pensando na pastagem, por exemplo, certo? Da mesma forma que se você utilizar um produto com menos ureia na seca, ele é muito mais palatável do que o pasto. Então isso pode estourar o consumo. Então por isso que o ajuste ele deve ser feito de acordo com a fase do ano que a gente está. Se está nas águas ou se está na seca.
Como você disse também, disponibilidade de pastagem. Se você tem pastagem disponível, o animal ele vai procurar mais o pasto do que o suplemento se ele tiver com o produto indicado para aquela situação. Agora, uma situação na seca. A gente teve uma queda nas chuvas, na seca, né? Então, você não tem forragem suficiente para os animais. E ela realmente está baixa e não é adequada para aquela quantidade de animais que você tem. O que vai acontecer? Vai estourar o consumo de proteinato, vai estourar o consumo de linha branca. O que tiver no coxo, esse animal vai consumir. Nós já tivemos situações onde consumiu 1 quilo de sal branco puro. Por quê? Porque realmente ele não tem forragem para consumir. Então ele vai compensar em qualquer coisa que tiver à disposição. Isso pode ser o suplemento mineral, pode ser o proteinado, pode ser o proteico energético. Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Farinhas alternativas, desenvolvidas pela Embrapa, têm se transformado numa importante fonte nutricional. Além disso, ela proporciona nova alternativa de renda para comunidades no Pará. Com a finalidade de fabricar farinhas alimentícias a partir de rizomas, frutas e tubérculos, um projeto da Embrapa no estado do Pará tem ajudado a valorizar o trabalho e a organização dos agricultores locais. É um projeto, né, que veio numa boa hora, né, a gente parceria, né, com a Embrapa e a Rede Bragantina. É um projeto que está agregando, né, valores a esses produtos como o cará, a banana, a araruta, né, para ajudar nosso cooperado e não cooperado e as mulheres, né, que estão envolvidas, né, nesse projeto também. A gente tem o problema, né, da desvalorização dos produtos na parte da banana, do cará, né, que os clientes, né, eles querem os mais bonitos e vão deixando os menores, né, e isso acaba se estragando, né, então a gente tem esse problema, né, agora com certeza vai resolver, né, com um projeto, né, para produção de farinhas, né. A transformação do cará, da banana, da pupunha e do tucumã em farinhas garante a segurança alimentar das comunidades e ainda possibilita a geração de renda através de sua comercialização. A gente foi lá, corta a bananeira, aí vai tira o cacho traz para casa, tira de uma por uma, aí vai, lava na primeira água, aí vai, bota na segunda uma água sanitária, aí vai, tira daquela água, deixa passar um tempo, aí vai, tira, põe outra água, tira o excesso da água sanitária, aí a gente leva, vamos fatiar, aí fatia, depois terminar de fatiar, vem, bota na tela, como a gente vai fazendo esse processo. A gente começa coletando, vai lá no lote, coleta ele, chega na casa, a gente lava ele em 2, 3 águas, com a casca ainda, né? Escova muito bem para sair as pedrinhas, os sujos. Aí depois bota na água com clorito, é o cloro, que nós conhecemos cloro, né? Depois a gente tira daquela água do clorito, bota em outra água de novo, com mais água ainda, e tira ele daquela água, tira a casquinha dele, e vai rodelar ele. Aí leva o sol para secar. O tempo de secagem dos alimentos varia. Depois de secos, eles podem passar pelo pilão ou então pelo processador. Olha, é 2 dias. Eu gosto de fazer ele 2 dias, que ele deixa bem sequinho, bem crocante para poder levar o pilão. Gosto que ele seja bem mesmo sequinho, que quanto mais ele seco, é melhor para socar e para armazenar. Aí depois que leva, que ele tá assim bem sequinho, leva o pilão, soca ele, criva e armazena.
Se ele tiver úmido, eu perceber que ele está meio úmido, eu boto ainda no sol, e depois da farinha eu boto no sol para ele dar mais uma secada, né? Se ele tiver bem sequinho, que a gente sabe quando ele está bem sequinho e quando ele não está, aí a gente já armazena. No máximo é 3 dias. Aí seca, a gente leva o pilão, soca, aí criva, aí vai o último que fica do que tá aqui, ó. A pitaia vem ganhando cada vez mais espaço nas gôndolas dos mercados. E com novas variedades, esse sucesso pode ser ainda maior. Uma história de quase 30 anos. Foi em 1996 que a Embrapa começou a trabalhar com a pitaia. Inicialmente foram coletados materiais da região do Cerrado, que vinham através de doações de colecionadores para que a entidade caracterizasse algumas espécies nativas. E a partir daí nós montamos uma coleção de germoplasma. Com base nesse banco de germoplasma, nós começamos a selecionar e caracterizar espécies e acessos dentro de espécie. O nosso principal objetivo era desenvolver cultivares adaptadas às condições do cerrado e resistentes à doença e principalmente autocompatíveis, ou seja, que não dependem de polinizações manuais. Através do trabalho de pesquisa realizado, a Embrapa está oferecendo ao mercado 5 cultivares geneticamente superiores da fruta, sendo as primeiras registradas no Ministério da Agricultura. Entre as cultivares que a Embrapa está lançando, essa é a BRS Luz do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selenicereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. Grande, com a média de 600 gramas, uma polpa firme, sem amolecimento interno. Apresenta poucas brácteas, que é uma característica interessante para o mercado. Uma planta muito produtiva, produtividade chega até 30 toneladas por hectare, é uma planta autocompatível, né, e bem adaptada a várias regiões do Brasil. Esta é a cultivar BRS Lua do Cerrado. É uma cultivar da espécie Selenicereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. No caso da BRS Lua do Cerrado, ela tem o fruto arredondado, também apresenta poucas brácteas, e o Brix também pode atingir 17 graus Brix, então a polpa com uma doçura bem interessante. A planta é uma planta vigorosa, produtiva também acima de 30 toneladas por hectare. É uma planta também que apresenta autocompatibilidade, ou seja, não é necessária fazer a polinização manual. Esta é a BRS Granada do Cerrado. Essa cultivar foi obtida a partir de um cruzamento entre duas espécies, Selenicereus undatus e a Selenicereus costarricensis. Esse cruzamento, então, gerou esse fruto redondo, tamanho em torno de 250 gramas, polpa vermelha, casca vermelha. A planta muito vigorosa, muito produtiva, com potencial acima de 30 toneladas por hectare. E uma planta autocompatível, que dispensa a polinização manual. Esta é a BRS Mini Pitaia do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selenicereus cetáceos, da casca vermelha e da polpa branca. É popularmente conhecida como saborosa, porque ela apresenta uma combinação perfeita da doçura, que é o grau Brix, com a acidez. Ela é considerada a pitaia mais saborosa do mundo. E a cultivar desenvolvida pela Embrapa, ela é bem produtiva, é uma planta autocompatível. Realmente essa pitaia tem um grande potencial para esse mercado de frutas especiais. Esta é a BRS Âmbar do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selenicereus megalanthus, que é a pitaia amarela de polpa branca. O diferencial dessa pitaia é a doçura. A pitaia mais doce, pode chegar até 22 graus Brix. A cultivar desenvolvida pela Embrapa é muito vigorosa, muito produtiva. Existe um paradigma que a pitaia amarela não pode ser cultivada no Brasil, mas através do melhoramento genético isso foi possível, com alta produtividade e mantendo as características do fruto. Através de parcerias público-privadas, as novas cultivares foram plantadas, testadas e validadas em todo o país. São materiais que vieram para suprir essa necessidade e dar realmente um ganho
muito grande. Eu vejo a pitaia como mais uma alternativa para o produtor rural, né? Em função de ter um manejo bastante simples, né? Um custo de produção relativamente baixo, e é uma fonte de renda a mais, então ela vem como uma alternativa para aumentar a renda da propriedade rural. É bem resistente, mais resistente do que a branca comum, não deu doença aqui, está com 3 anos e pouco, não é passado aqui, o sistema é todo orgânico, e não foi passado água sulfocáustica, esses remédios que tem, não passamos nenhuma pulverização e está bem sadia, e é excelente para plantio orgânico. Frutas bastante saborosas que têm agradado ao consumidor. Portanto, nas nossas avaliações, até o momento, temos percebido, temos entendido que são variedades bastante promissoras para a nossa região, aqui no semiárido, né, do Vale do São Francisco. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho. E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez para o nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção, pessoal, isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena! E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein? Ocupando o top 10 de maiores produtores de abacates do mundo, o Brasil segue em constante desenvolvimento. E nos estados de São Paulo e Minas Gerais estão os maiores produtores atualmente. Além de agradar cada vez mais os consumidores, por ser um alimento versátil, saboroso e nutritivo, o abacate também vem conquistando os produtores brasileiros por diversos fatores, como sua planta perene e a baixa exigência em mão de obra. A área eu tenho que são 20 hectares de abacate e pés eu tenho 2.500 árvores. Espaçamento tem o espaçamento antigo, que é esse aqui, que é uma lavoura espaçamento de 10x12, que é o antigo ainda, e já hoje está se plantando em 5x8, né? Que é um espaçamento mais adensado para conduzir com poda. Da muda que você planta até a colheita, quanto tempo mais ou menos leva? Ao plantio a gente 3 anos. 2 anos já produz, mas a gente tira, o ideal é deixar ele formar uma árvore, para fazer uma árvore igualadinha já, para ter uma estrutura, para ter uma produção no 3º ano. Tem alguma época que é mais ideal para plantar? Tem, o abacate, o plantio correto dele é o mês de novembro. Novembro é a época que se você plantar fora disso, ela já vem, mas o ideal é novembro, para ter uma boa igualar bem a lavoura. Que é a época já que as mudas já são enxertadas em julho, agosto, elas vêm, as primeiras mudas vão saindo na época certa até o estágio da muda, para poder plantar num estágio bom, para já se desenvolver. O calor excessivo pode prejudicar a florada, o que vai influenciar no valor final do produto, que tende a aumentar. Além disso, o sol pode queimar os frutos, que começam assim amarelados e podem até necrosar. O clima ultimamente está influenciando até o contrário na produção, porque o abacate não gosta muito nem de muito estresse, diferença de calor, e nem
muito ar seco. Então na florada está sendo uns anos difíceis. Para a gente aqui de setembro, outubro, aqui agora que é a florada, o clima não está ajudando. Baixa umidade e alta temperatura. Então dá muito abortamento de floral e quedas de fruto jovem. E o fruto ele pode ser queimado por causa desse sol? Isso, ele queima desde novinho até o final, né? Aí a gente tem que usar protetor solar, né? Em certas fases, para tentar amenizar isso, né? Aí já ameniza bem. Essa aplicação é feita pulverizado a planta inteira, a árvore, e aí aplica aí, se não chover, dura 40, 60 dias. Se tiver chuva, uma vez por mês. Quando não passa protetor solar, o que acontece? Daí no caso ele é onde ele necrosa e perde a fruta. Quando passa, ele vai dar uma leve queimadinha, uma amareladinha na casca, mas não perde a qualidade da polpa. Vai perder a qualidade visual, mas ainda tem comércio. Então a gente dá para aproveitar nessa parte usando o protetor solar. Os cuidados aí é tentar alguns produtos anti-estresse, aminoácido, extrato de algas, alguma coisa assim. Tentar diminuir o estresse dele. Não tem irrigação, né? É irrigar e tentar diminuir o estresse dele por esses meios. Colher no momento certo e com cuidado garante um produto com mais sabor e qualidade, além de aumentar o tempo de prateleira. O cuidado é a gente já colhe ele direto na caixa e tá levando para o mercado direto, vai direto para a prateleira. Não faz packing house, não faz, assim, já colhe selecionado na planta já. Vai selecionado e já leva para ter menos impacto na fruta. O abacate ele é uma fruta dura assim, mas é sensível, na hora da maturação ele perde a qualidade. Você bate para cá, bate muito manuseio nele, ele vai perdendo qualidade. Você está com um exemplo aí na sua mão que tem que estar com esse cabinho aí? Isso aqui é uma certa proteção para a durabilidade do fruto, né? Que a partir do momento que ele cai o cabo, ele já começa a forçar mais a maturação. Aqui você tem mais de uma variedade, né? Isso, temos. Tem a variedade precoce, que é o geada, depois segue com quintal, fortuna, e o breda, que é o mais tardio, que vem agora no setembro, outubro, que é uma época de entre safra, entretanto, né? Ele é um abacate mais tardio mesmo. Na hora de comparar na colheita, quais deles trazem mais benefício para o produtor? Na verdade, todos eles são bons, né? O breda só tem um problema, ele é bianual e ele, por causa da carga dele, ele fica muito carregado, ele já não consegue florir com a carga. Então ele acaba, pré-produz um ano, no outro ano ele fica bianual com isso. Mas a produção dele, por planta, ele é maior. No ano que ele produz, ele compensa a bianualidade dele. E compensa o preço, que é um entre safra, um abacate que geralmente o preço são maiores nessa época. Independente da variedade, na forma ali de escolher o fruto para colher, é a mesma? Não, é a mesma, é isso. A maturação dela, a hora que ele fica perde o brilho, ele fica mais opaco, ele fica fosco a casca, ele já está em ponto de colheita e o sabor dele é melhor. Né? Porque quando ele está meio casca brilhosa, ele é ainda imaturo. Quanto mais colher no ponto da colheita, ele é mais saboroso, ele concentra o óleo. Né? Ele vai perdendo água e concentrando o óleo. A lavoura de 8 anos produz em média 20 toneladas por hectare. E com diferentes cultivares, o produtor tem abacate praticamente o ano inteiro. Depois dessa colheita aqui, qual vai ser a próxima colheita? Essa aqui depois agora nós vamos ter em final de janeiro, que começam alguns precoces, que são geada aí. Recolhe em janeiro, final de janeiro, fevereiro até março, já abril e maio, junho, até julho tem quintal e fortuna. E já de setembro em diante, já pode, agosto, setembro, outubro, já é breda. Fernando, mesmo aqui em plena colheita, a gente conseguiu encontrar uma praga, né? Isso, que é a broca do tronco. E ela é uma praga bem considerável no abacate. E depois, que é o mais prejudicial, a qualidade é a broca do fruto, que é o estenoma, né? Agora, qual o processo que vai fazer para poder remediar esse problema? Isso aí hoje o melhor controle é biológico e um fisiológico, que tem um residualzinho, né? Assim, que o biológico que combate o ciclo todo, pega o ciclo todo da praga, né? E inibe a formação dela. Supondo que a gente não tivesse visto esse problema aqui na árvore e passasse muito tempo, o que ia acontecer com esse pé? Na verdade essa broca ela fica ali,
ela vence o estágio, completa o estágio dela, ela sai e vira mosca de novo e para poder se multiplicar. Aí nessa multiplicação a gente tem que entrar o controle, que a hora que ela vai entrar é a hora que amolece a casca da planta, que vai ser a partir de agora de novembro, que começa as brotação, ela começa a amolecer a casca, é onde que ela começa a atacar, até março, que é o principal época de controle dela. E a gente tem para ter um bom controle nessas épocas. A gente acabou de encontrar aqui um pé que está totalmente vazio, né? Tanto de folha como também de fruto. O que aconteceu com ele? Isso, então, isso aqui é fungo de solo e ele sofre por encharcamento. Então, no caso ali, é barreira física. É terra muito argilosa que não drena. Aí dá o encharcamento e a raiz vai morrendo por fungo de solo, fitófera, fusário. E ele vai, no entanto, já está pronta a cova ao lado e feito uma profundidade maior até romper essa barreira física para poder ter a drenagem no solo, para tentar diminuir esse problema. E esse abacateiro vai ser arrancado, não tem mais jeito? Isso, foi feito agora uma poda nele, joga algum produto para tentar um controle biológico, tentar alguma coisa para ver, às vezes ele brota. Sobra umas raízes, ele refaz, mas é complicado. E a distância, assim, de ser próximo não tem problema? É isso, por causa da doença é recomendado pelo menos a 1 metro, para não replantar na mesma cova, pelo menos a 1 metro ao lado. Fazer uma cova nova, fazer um tratamento ali, tudo de novo e pôr uma nova muda. Aqui nós estamos num pé que é um exemplo de poda que foi realizada, né? Sim. Qual a finalidade dela? A finalidade é para entrar luz e melhorar a produtividade por dentro da planta. E o controle de praga também facilita muito. E no caso, para a colheita também, que as plantas vão se abrindo, né, e vai produzir internamente. E no caso da poda, acho que dá até para ver ali, já foi feito aqui, ó, a luz entra e já está brotando. E na poda tem que fazer a poda e a desbrota, que é importante, que se podar e não desbrotar é pior do que não podar. E qual o momento certo para fazer essa poda? Essa poda aqui, o abacate tem uma janela até depois da colheita, até antes do pré-florescimento ainda pode fazer. Assim como a poda tem um momento certo de fazer a adubação. Isso, agora na florada não se faz muita coisa, aí é só correção e a adubação inicia depois do pegamento de frutos já estão firmes. E aí já a partir de novembro, né, as frutas já estão definidas, aí vem entrar com adubação. E aí é feita uma análise de solo? Todo ano é feita análise de solo. E o abacate é uma lavoura que precisa de muita matéria orgânica, a raiz dele é muito sensível. Então tem que ser pelo menos 50%, 60% da adubação orgânica. Qual é a composição desse adubo que você usa? Aí tem várias formas, né? Aí para completar a gente vai fazendo por separado, vai completando o fósforo separado, o nitrogênio, o potássio, tudo em separado, cada um aplicado diferente como precisa. Assim como a adubação, a irrigação também vai influenciar na qualidade do fruto com relação ao tamanho e sabor, né? E isso, a irrigação influencia muito agora, o tempo daqui é muito seco, né? Então tem que ter uma irrigação para manter a florada, o vigor da florada, para poder, né, jogar um pouquinho de nitrato, uma coisa para manter a florada bem viva, para ela se polinizar bem. Na época agora de seca, eu tinha por semana 200, 250 litros por planta. Ali vai algum complemento aí, agora na florada de boro, zinco, um pouquinho de magnésio, um pouco a gente complementa um pouquinho na água aí para dar uma sustância. Da lavoura, o produto segue para o CEAGESP e o seu preço tem variado de R$ 5 a R$ 6 o quilo. Quais são os próximos projetos? Você quer investir ainda mais no abacate, quer diversificar a produção? Não, o meu interesse é, para o futuro, talvez aumentar mais um pouco a lavoura, né? Para ter expandir mais a produção durante o ano, né? Dá para dizer para a gente uma média de investimento inicial para quem vai começar? O custo de implantação da lavoura hoje é em torno de fica R$ 100 por planta. E no espaçamento novo, que aí estão plantando em 8x5, aí vai dar 25 mil hectares por aí, né? Desde o plantio até a colheita esse valor? É isso, até o início é implantação 2 anos aí, mais ou menos.
fim do programa. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Uma ótima semana para você e até a próxima!